Verificando, mano. Não tá até problema essa passar, não. Esse é o tempinho que a gente usa mesmo pra... Isso. É. Ajeitando, a luz tá boa. Vou fazer sem óculos. Me sinto melhor, mas acho que eu vou ter que subir um pouquinho, né? Ou não? Quer usar a minha cadeira que consegue? Não, tá bom assim. Caso quando ele entrar, aí Aqui eu... já tá aparecendo. Já está ao vivo. Veja se o som está bom. É. Aparece aí o sinalzinho de que eu acenei para você. Ok. Pronto. Por enquanto só você que está ao vivo, mas é assim mesmo. Aparece aí o sinalzinho que eu acenei para você. Daqui a pouco começa a aparecer o povo. Estamos chamando seguidores. É interessante que no meu story não aparece o ao vivo em cima. Não, porque é você. Porque sou eu. Yeah. Pronto, Caio Bergamini, você está ao vivo, meu filho. Me manda uma mensagem aí, quando é que vai ser o programa dos desbravadores? Ele entrou e já saiu. Na verdade é o outro, acho que não é o Caio. Cameluce. Oi, Cameluce, boa noite. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa live. Nós vamos falar hoje sobre o lançamento de um livro, que são livros que a gente produz na editora Artner. Estará conosco o professor Gilberto Oliveira. Ele é professor lá em Malhador, uma cidade do interior, e vai falar conosco. Nós vamos começar às 19h30, mas durante esses 5 minutos o Instagram vai chamando o pessoal. Enquanto isso eu vou testando aqui o som, vendo aqui no computador. Está todo mundo certinho. É esse livro aqui, ó. Opa, tá brilhando. É esse livro, Esquina do Arco-Íris. Vai aparecer ele espelhado porque eu estou usando a câmera frontal do celular, tá? Esse autor, Gilberto Oliveira, ele também escreveu esse outro livro, Nas Trilhas do Cipoal, que é um livro assim bem grosso, é um romance. Esse foi o primeiro livro dele. E este aqui é o segundo, um pouco mais fino, mas uma história bacana ambientada na cidade de São Paulo, né? A cidade onde eu nasci. Para quem não sabe que eu sou paulistano, né? Já sou sergipano há 12 anos. Já mandei mensagem pro professor, tô olhando aqui no computador, para logo mais ele vai entrar. Adriana Alencar, boa noite, Adriana, contadora de história. Muito bem, obrigado aí pela audiência, viu, Adriana? A última vez que a gente se viu foi lá no Encontro de Contadores de História, na EASE, onde teve um evento dos contadores de história, onde sempre estamos participando quando há oportunidade, né? Aguardando então o professor Gilberto Oliveira para começar a nossa live. Enquanto isso eu estou aqui ajustando a câmera. Isso, acho que tá bom assim, né? Mais um instantinho que o professor Gilberto já estará ao vivo com a gente. Enquanto isso eu vou conversando com vocês, mostrando um pouquinho dos nossos livros. Danilo Barreto, boa noite, obrigado pela audiência.
Tô dando um aceno aqui para vocês. Gilberto já entrou. Maravilha, Gilberto. Maravilha. Faz assim, Gilberto, já manda aí a sua mensagem para eu colocar você aqui conosco. Roger, boa noite. Também obrigado pela audiência. Valeu, Danilo. Danilo, amigo empresário na área de benefícios empresariais. Andréa Justus, boa noite. Seja bem-vinda, viu? Obrigado aí pela audiência, nossos amigos. Gilberto, eu sei que você já está presente. Eu preciso que você entre pelo celular e não pelo computador. Pelo computador, me parece que ao vivo não dá para fazer. Tem que ser pelo celular, viu, Gilberto? Porque aí eu consigo chamar você para que você entre para falar conosco na live. Tá bom? Pronto, já está aqui. Pronto, o Gilberto já vai entrar agora, ao vivo com a gente. Estou esperando o Instagram ajustar aqui. Pronto, já está ajustando. Maravilha, Gilberto. Tá aparecendo a sua câmera. É. Mas você vai ajustando aí, enquanto isso eu estou conversando com as pessoas que já estão ao vivo. Tá? Veja qual é a melhor maneira de você aparecer. Tá bom? Ok. Elisete Rodrigues também está presente conosco. Obrigado pela presença. Johnny Lima. Obrigado pela presença. Mona também, obrigado pela presença. Mais uma vez um outro rapaz chamado Danilo. Obrigado pela presença. Joseph, Augusto. Bastante gente entrando aqui. São os amigos, eu creio, do Gilberto Oliveira. Ele já estava conectando, tá, pessoal? Ele teve um pequeno probleminha ali de ajuste com a câmera dele e logo mais ele estará presente aqui conosco na live. Enquanto isso eu estou conversando com vocês, tá bom? Thelma, obrigado pela presença também, seja bem-vinda. O professor Islan, é isso que fala? Islan Oliveira, obrigado pela presença. Eu acredito que logo mais o professor Gilberto vai conseguir entrar. O áudio tá baixo? Olha, vou mover aqui minha câmera para ver se fica melhor. Ou senão eu falo um pouco mais alto. Vou ajustar aqui o meu celular, tá? Obrigado aí pelo feedback. Tá? Tô ajustando aqui o celular para não tampar a entrada de som, né? Acho que é isso. Veja aí se melhorou agora. Veja se melhorou. Uma boa noite também para a leitura que está conosco. Me deem um feedback para ver se está bom o som agora, pessoal. Vou chamar agora o Gilberto para entrar novamente ao vivo. Fátima Salles, olá, boa noite, Fátima. Obrigado aí pela audiência. Isso, o Islan está dizendo, o Roger também disse que já melhorou. Não. Olha. Gilberto, você tem que mover, tem que colocar sua... Isso. Colocar para frente. Maravilha. Boa noite, Joselito. Boa noite. Que São legal. coisas da tecnologia, né? É verdade. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo você bem. Isso. Está ouvindo bem a gente também? Estou ouvindo bem também. Que bom. Maravilha. Tá bom, vamos iniciar então a nossa live. Vamos sim. Primeiramente, eu vou apresentar um pouquinho da nossa empresa, a Editora Artner, tá, pessoal? Para quem está chegando, para quem está conosco Fique à vontade.
Isso. Fica à Então, vontade, Joselito. volte e meia eu vou cumprimentar aí o pessoal que está chegando, né? Fernando Macenas, Fernanda Macenas está com a gente. É, Então, assim, quem é a Editora Artner? A Editora Artner é uma empresa sergipana, sediada aqui em Aracaju, e nós somos especialistas em produção de livros, revistas e jornais. Então, assim, estamos bastante empenhados em atender professores, escritores, poetas, empreendedores, pessoas que têm o sonho de publicar um livro, entram em contato conosco e nós fazemos a produção do livro, tá, gente? Por exemplo, nós fazemos a diagramação de um livro, né, que é a composição do texto, fazemos a criação da Muito capa, bom. né, fazemos também o registro do livro e cuidamos da impressão. Tudo isso sempre apostando no diálogo com o autor, sempre ouvindo as suas ideias para a capa, sobre revisão do texto e tudo mais, tá? Então isso é muito importante. Estou aqui mandando um aceno para as pessoas que estão chegando. Oliver, acho que é isso, também está conosco. Jackson, da Macaxeira, também presente. Obrigado pela presença. E vou apresentar aqui alguns livros, pessoal, para que vocês conheçam um pouco do nosso trabalho. Recentemente, nós lançamos este livro, João Alves Filho, a biografia de João Alves Filho. A imagem está espelhada porque estou usando a câmera frontal do celular. Tá? É um livro de 478 páginas, tá? De autoria da doutora Débora Pimentel e do confrade sociólogo Igor Salmeron. Esse livro já está na Escariz, vocês podem procurar lá. Se não encontrar na Escariz, vocês podem adquirir o e-book na Amazon. Tá? Só entrar na Amazon, digitar João Alves Filho, que aparecerá lá o livro, vocês podem baixar mediante a compra. Quero apresentar mais um outro livro, lançado recentemente, Sergipe, um roteiro turístico, histórico e cultural, do professor do IFES, Amâncio Cardoso. Na semana passada, ele esteve conosco fazendo o lançamento de livro dele, né? Dessa segunda edição, exatamente. Minha esposa que está aqui ao lado, ela bem lembrou, ok? Inclusive, essa capa foi criada pela minha esposa, a Roseilde Reis, tá bom? Então, hoje, vamos conversar aqui com Gilberto Oliveira, tá lançando o seu mais recente romance, Esquina do Arco-Íris, ambientado na cidade de São Paulo, e tem muita história aí que ele vai contar pra gente. Então, Gilberto, primeiramente, se apresente para nós, quem é você, qual é a sua história com a literatura, por que você está se engajado em escrever? Fala um pouquinho de você para o pessoal te conhecer. Primeiramente, eu quero cumprimentar, tá, meu boa noite a você, Joselito, meu parceiro, pelo segundo romance que estou publicando, e a toda a equipe que compõe aí a editora Artner Comunicação. Também quero estender meu boa noite aos meus leitores, nossos leitores, né, aqui de Malhador, a cidade onde eu moro, né, minha cidade natal, que eu amo, né, e tenho vários leitores aqui em Malhador, e leitores pelo Brasil afora. Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, né? Nós, aos poucos, nós estamos ganhando terreno aí, graças ao trabalho da editora Arte e Comunicação, e graças a Deus os meus romances já estão aí em pleno, né, caminho pela literatura, seguindo as trilhas literárias. E eu sou Gilberto Rodrigues Oliveira, sou professor aposentado, né? Nasci aqui em Malhador, nasci na zona rural, e após 15 anos eu fui morar em São Paulo, né? Lá em São Paulo eu fiquei durante 10 anos, aprendi muita coisa sobre São Paulo, amo São Paulo. São Paulo é uma cidade que me cativa bastante, e sempre que eu posso, eu estou indo a São Paulo,
tenho parentes em São Paulo, e de modo que hoje, de muita coisa que eu tenho na vida, eu aprendi em São Paulo. Inclusive, o meu ensino fundamental maior eu fiz em São Paulo. O ensino médio eu fiz em São Paulo. Eu trabalhei em São Paulo como office boy. Trabalhei em São Paulo durante 5 anos como bancário. Né? Então, eu vivi intensamente a vida de São Paulo. E sou apaixonado por São Paulo, a Pauliceia desvairada. Que legal, né? Bacana E, isso. inclusive, serve muito de inspiração para mim. Muito do que eu escrevo, né, eu tenho como fonte inspiradora a capital de São Paulo. No Esquina do Arco-Íris, né, é o romance que traz um enredo totalmente, né, urbano, né, ambientado em São Paulo, né, capital. Então, doutora Tainara, uma médica aqui de Malhador, ela foi a primeira pessoa a comprar o livro, e eu acho que em 3 dias, mais ou menos, ela leu, e depois ela conversou comigo, ela disse, olha, Gilberto, eu não conheço São Paulo, mas a forma como você descreve, né, as ruas, as praças, né, eu me senti fazendo um turismo em São Paulo. Que Então, legal. isso é muito gratificante, porque apesar de ser uma ficção, né, é bom que se diga que é uma ficção, muita gente até confunde. Pelo fato de ter escrito este romance aqui com foco narrativo em primeira pessoa, mas a gente tem que fazer uma diferenciação entre o que é o escritor e o que é o personagem. Então, eu sou o escritor e o personagem é alguém que o escritor cria para contar a sua história. Só que, no caso, como o personagem deste livro aqui usa o foco narrativo em primeira pessoa, muita gente até confunde, pensa que é o Gilberto, mas não é o Gilberto, não. É um personagem criado, né? É um personagem criado por mim, certo? Para contar a história que eu quero contar. E, então, é interessante, Joselito, porque as praças que eu coloco aqui, as ruas, né? As situações, todas elas, quem já vive em São Paulo, né? Então, de imediato vão identificar, poxa, eu conheço essa rua, eu conheço a Avenida Penha de França, eu conheço a rua Doutor João Ribeiro, eu conheço a rua Isso. Caquito, eu conheço o bairro de Cangaíba, de São Miguel Paulista, né? Do Jardim Danfer, porque, assim, é ficção ambientado, né? Em um espaço que é real, certo? A história é fictícia, mas o espaço é real. E isso deixa assim é muito próximo da gente, a história fica muito próxima da gente, né? É quase até impossível de você separar o que é ficção do que é realidade por conta disso, porque há esse envolvimento, há esse entrosamento da ficção com a realidade. A história é ficção, mas o ambiente é real. Né? Que bacana. O fato de E você falar de São Paulo me traz assim lembranças agradáveis. Você citou aí bairros da Zona Leste de São Paulo, inclusive são bairros aonde eu percorri também, porque eu toda a minha vida em São Paulo morei na sim, Zona Leste, né? Na Zona Leste. Então, o que você conta no seu livro, em termos geográficos, a gente consegue visualizar, né? Isso é muito interessante. Antes de você dar mais certo, pormenores no Esquina do Arco-Íris, você é professor em Malhador. Outras pessoas que estão certo, aqui na nossa live, que são de outros estados, só para informar que Malhador é uma cidade, né, aqui de Sergipe, tá? Inclusive, nós também estamos empenhados em atender escritores do interior do estado, né? Muita gente está escrevendo. O professor Gilberto Oliveira, ele escreveu primeiramente este livro, Trilhas do isso, Cipolal, né? isso E, mesmo. e esse livro é um livro de peso, porque é um livro grande, né? Tivemos o Muito prazer de grande. fazer, tivemos o prazer de fazê-lo ano passado. Tá? Antes de você contar um pouquinho, sem dar spoiler, do seu novo romance, Isso. você vê
paralelos entre este e esse? O que que você pode dizer assim de semelhança entre os dois? São o mesmo estilo? O que que você pode nos contar de interessante, de comum entre esses dois romances que você escreveu? Olha, Joselito, Trilha do Cipoal é o meu ponto de partida na carreira de literato, como escritor. E neste livro aqui, nós temos um enredo misto, porque há uma parte que aborda o lado rural, né? Um ambiente Certo. rural, aqui de Sergipe, e outra aborda o ambiente urbano em São Paulo. Então é um livro que há uma divisão, o rural e o urbano. Ou seja, a Nordeste e região Sudeste, Sergipe e São Paulo, certo? Então, ele é um pouco diferenciado, porque o estilo que eu escolhi para escrevê-lo é aquele estilo de texto corrido, né, que nós já comentamos sobre isso. Eu fui ousado, eu não sei, Foi eu uma gosto muito, inovação. uma inovação. Mas eu sou apaixonado por Guimarães Rosa, né, aquele Certo. escritor mineiro que escreveu Grande Sertão Veredas. E eu já li Grande Sertão Veredas várias vezes. E quando eu comecei a escrever Trilha do Cipoal em 1998, porque, veja bem, olha, faz tempo, né? 1998, comecei a escrever Trilha do Cipoal, eu pensei assim, eu acho que vou escrever estilo texto corrido, assim como Grande Sertão Veredas. E continuei, e fui até o final, e está aí o livro já publicado e tudo, no estilo de Grande Sertão Veredas. Isso. Mas o Esquina do Arco-Íris não seguiu o mesmo esquema, né? Não foi escrito da mesma forma, porque o Esquina do Arco-Íris ele é dividido em 55 capítulos, são capítulos curtos, né? Tem capítulo que é apenas de uma página, tem capítulo que vai de duas, né? Às vezes 3 páginas, e é uma forma até de fazer com que agrade o leitor, porque eu estou preocupado com isso também. Escrever e agradar o meu leitor. Não é isso mesmo? E como eu sei Você que falou a coisa brasileiro certa, gosta, né? Aham. Desculpe brasileiro gosta interromper. de... É, Sim, pois não, fique à vontade. desculpe interromper. Quando você falou em capítulos, inclusive foi um comentário que eu fiz e felicitei você bastante por isso. Os Ah, capítulos, eles tornam a leitura assim bem ágil, né? Do que um livro de texto verdade. corrido, né? José Saramago, por exemplo, também escreve desta forma, né? Do começo ao fim, um texto só. É uma questão de estilo. Com Uhum. Esquina do Arco-Íris, quando nós vemos em capítulos, torna uma leitura bastante ágil. Eu achei isso bastante agradável, sabe? Isso, De ter capítulos, e nós criamos um estilo para o seu livro, né? Vou até mostrar um pouquinho aqui, né? muito Onde bonito, por temos o sinal, viu? título, né? Isso, né? O título, É, fizemos uma capitular aqui, que é para tornar assim o livro atraente, né? Então, sempre quando passa a página, nós temos assim um espaço em cima para dar um respiro, né? São recursos que nós utilizamos enquanto editores para tornar o livro assim atraente. Não que o Trilhas do verdade, Cipó seja atraente, não é isso, é que são dois estilos diferentes. Um rural verdade. e É, outro urbano. Então a gente fez aqui uma urbano, ponte interessante, né? é verdade. Você comentou então sobre isso, né? Essas diferenças sobre os dois navegando aí em dois ambientes diferentes, né? Agora eu lhe É pergunto, verdade. você sendo professor passou a escrever. Como foi isso? O que lhe motivou a ser escritor? Oi, tá me ouvindo? Acho Eu que a estou vendo internet. mais ou menos. Tá tendo, acho que, uma queda na internet. Isso. Eu estou olhando Mas aqui. deu Tá, para eu tô, entender.
Sim, eu estou olhando aqui o meu modem está piscando assim, uma pequena falha na internet. Eu vou repetir a pergunta. O que Certo, levou Joselito. você a escrever? Qual foi a sua motivação sendo professor, né? Diz aí também qual é a sua disciplina de ensino e o que motivou você Uhum. a escrever? Certo. Olha, eu sou professor de português, né? Me formei em letras português pela Universidade Federal de Sergipe e no ano de 2000 eu senti necessidade de fazer de fazer um curso assim de especialidade. Então eu fiz através da UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, um texto de pós-graduação, né, em Sim, linguística do texto. Esse curso que eu fiz pela UFRJ foi interessante porque foi um curso que eu consegui fazer aqui em Sergipe, né? Não fui ao Rio, eu fiz aqui em Sergipe. Este curso é um convênio entre a UFRJ e o Exército Brasileiro. Então, como é que eu fazia? Eu fiz a inscrição, fiquei sabendo. Havia apenas três alunos do curso, né? Um de Alagoas e um da Bahia, e eu aqui de Sergipe. Só que os dois desistiram, o de Alagoas desistiu, o da Bahia também desistiu, ficou apenas eu. Então, uma vez ao mês, eu ia ao quartel do 28BC, e lá vinham as provas lá do Rio, né, em envelope lacrado e tudo. Então, eu ia para uma sala especial, e lá tinha alguém do Exército que me acompanhava, né, e sim. aplicava a prova que durava às vezes de 3 horas, mais ou menos, né, eu fui avaliado, e de modo que foi assim um curso de pós-graduação muito corrido, né, e depois eu ainda tive que fazer aquele trabalho final, que é exigido pelo curso, mas foi um trabalho assim muito proveitoso para mim. Acrescentou muito mesmo. Eu não digo que acrescentou assim em termo financeiro, não acrescentou muita coisa não. Foi muito válido. Eu aproveitei bastante e tenho um rico material aqui em casa ainda deste curso, né, e me ajudou bastante. Agora, voltando à outra parte de sua pergunta, eu, eu comecei a escrever bem jovem. Eu estava procurando até a primeira crônica que eu fiz, eu estava estudando a oitava série, e a crônica chamava-se A Árvore e o Progresso, né? Aí questionava aquela questão da poluição em São Paulo, que as árvores tentam sobreviver numa cidade imensamente poluída, né? Até que ponto que elas suportam, né? Porque nós sabemos que a poluição interfere em muita coisa, inclusive nas árvores, que são seres vivos. Só Sim. que, infelizmente, eu não encontrei. Eu procurei essa crônica para trazer para aqui hoje, para ler, porque ela é curta. É uma crônica muito curta, que foi a primeira crônica que eu escrevi. Eu estava na oitava série, lá no Colégio Dom Paulo Rolim Loureiro, da Ponte Grande, que é o antigo ginásio estadual da Ponte Grande, só que na casa de professor, meu amigo, o que não falta é papel. E aí eu perdi essa crônica, e eu fiquei assim meio que nervoso, porque, poxa vida, é uma coisa tão legal, porque hoje eu leio, eu sinto assim, que há um tom de ingenuidade ali, sabe? Eu estava na oitava série, eu era adolescente, né? Mas eu guardei com todo carinho, foi tanto que ela sobreviveu. Eu consegui trazer de São Paulo para Sergipe, só que aqui em Olha casa aí. ela está perdida em algum lugar. E como é que eu me tornei escritor? Na época que eu morava no sítio, eu não sabia ler ainda, porque eu só fui alfabetizado aos 11 anos de idade, né? Então, minha mãe, ela ganhou uma caixa de folhetos, livros de cordel, literatura de cordel. Eu lembro até hoje que era um livro assim, que tinha títulos João Acabamundo, O Pavão Hum, Misterioso, Cancão de Fogo e Pedro Malazarte, A Chegada de Lampião no Inferno e outros. Então, nós morávamos no sítio não tinha luz elétrica, a gente logo cedo tinha que se recolher porque não havia o que fazer. Mas
Enquanto a gente não ia dormir, a gente ficava pedindo, mãe, leia tal livro. E minha mãe ia lá e lia um pouquinho, porque era cansada da tarefa diária, né? De cuidar de filhos, de cuidar da casa. Então, ela, às vezes, conseguia ler 3 capítulos daquele livrinho de cordel, 3 páginas. E a gente ficava assim, já ansiosos para saber como era desenrolar daquela história, né? Porque a literatura de cordel conta uma história, só que é uma Isso. história através de versos, e a gente era como funcionava mais ou menos como a novela funciona hoje, né? E por partes. Então a gente levava para o dia seguinte aquela ansiedade de esperar anoitecer para depois do jantar minha mãe voltar a ler o livro. De modo que às vezes ela demorava uma semana para ler um livretinho daquele, porque ela também é muito cansada, às vezes ela não queria ler, e era assim uma. Então, quando eu fui alfabetizado, o que aconteceu foi o seguinte, que eu assumi o lugar de minha mãe e comecei a ler aqueles folhetos de cordel. E o meu gosto pela literatura nasceu ali, né? Através da literatura de cordel. Eu até tentei rabiscar alguma coisa, escrever também alguns poemas, né, em forma de cordel, mas eu descobri naquele tempo que eu não tinha o dom para ser cordelista. Porque muita gente pensa que ser cordelista é fácil, mas não é fácil, não. É uma coisa muito difícil. Eu até admiro, né, a nossa cordelista Salete, que é Sim, do Gado Bravo, de Nossa Senhora das Dores, que mora em Estância, né, a rainha do cordel sergipano, com isso. premiação e tudo. Eu admiro esse pessoal. Né? Tem o rapaz de Buquim também, que é muito bom. Em Glória, eu tenho contato com algumas pessoas também que são cordelistas, mas eu não tenho esse dom para fazer cordel. O meu negócio é prosa, é crônica, É. contos, e graças a Deus estou enveredando pelo caminho do romance. Então, o meu gosto pela literatura veio de lá, né? Da minha primeira infância, no tempo que eu nem era alfabetizado ainda. E depois, quando eu estava no ginásio, que hoje é o atual Fundamental Maior, eu comecei a escrever algumas coisas de forma assim, bem rudimentar, como essa crônica mesmo, A Árvore e o Progresso. Né? No ensino médio, eu dei continuidade, fui aprimorando algumas coisas, né? Mas eu só vi desenvolver mesmo a arte literária depois que me aposentei em 2014. Hum. Porque alguém deve estar admirado, né, quando eu falei que Trilha do Cipoal foi começado em 1998. Mas, veja bem, começado. Só como eu era professor e às vezes eu trabalhava. Eu sou professor, mas era professor da ativa, né? Às vezes Isso. eu trabalhava nos 3 turnos, não sobrava tempo. Como é que eu ia escrever, às vezes dando aula em 3 turnos, com várias atividades para corrigir nos domingos, sábado, domingo, feriado. Então, para você escrever, você tem que ter cabeça fria, você tem que ter tempo, porque escrever é aquela forma de você É ir e verdade. voltar. Não é isso mesmo, Joselito? Você é da área e você sabe disso. É verdade. Então, eu não tinha tempo para concluir o Trilha de Cipoal. Eu só vim conseguir concluir Trilha de Cipoal depois que me aposentei. E olha, eu vou dizer uma coisa, não foi fácil não, porque eu comecei a escrever o Trilha do Cipoal à mão, porque eu não tinha computador. E aí, em 2012, nós mudamos de residência. O que foi que aconteceu? Muitas coisas escritas, lindas, maravilhosas, se perderam. Porque Olha só. mudança é aquela coisa que mexe tudo, né? Se perdeu, mas eu ainda tinha na mente, né, aquilo que eu tinha escrito. Meu Deus, agora que problema sério, que eu perdi boa parte do livro. Aí eu tive que, aquela parte que estava de forma manuscrita, tive que digitalizar, né? Aquela parte que eu perdi, tive que criar novamente, né? A ideia continuou não da mesma forma, porque é impossível a gente continuar da mesma forma, porque não existe isso, né? Mas, graças a Deus, saiu o Trilha do Cipoal, está aqui.
E foi É bom, assim olha, que parabéns por desenvolveu. essa obra grandiosa. Você falou muito bem aí Obrigado. desse seu romance de entrada, né? Digamos romance de entrada, assim, o É, início da sua trajetória como escritor. Uma das coisas que eu admiro na sua escrita, Gilberto, eu até comentei já isso com você, é de uma escrita leve, de fácil obrigado. compreensão, também de um domínio da língua, né? O domínio da língua portuguesa. Você é professor desta área, você fez Muito curso obrigado. para aperfeiçoar isso, e é importante que aquelas pessoas que estão nos acompanhando aí saibam isso, tá, gente? A gente fala como profissional de produção de livro, mas também como leitor. São obras, assim, são textos que a gente tem facilidade de compreensão, né? O verbo bem Obrigado. colocado, onde a gente consegue ter entendimento do roteiro, que é importante, o começo, meio e fim, e isso a gente encontra nas obras de Gilberto Oliveira, né? Você comentou É aí verdade. que você buscou se aperfeiçoar para escrever, né? Antes disso, deixa eu comentar uma outra coisa, Gilberto. Você comentou a Pois não, fica à influência vontade. familiar na leitura, né, por meio do Certo. cordel, É. e aonde te impulsionou depois para escrever. Eu gostaria de dizer que também a minha vivência Certo. com os livros se deu com a minha família. O meu pai, ele era um grande leitor. Meu pai lia pedaços de jornais que ele encontrava na rua. Meu pai não comprava jornais. E ele achava algum jornal velho na rua, ele pegava esse jornal, levava para casa e ficava lendo. Aham. E eu sempre vi meu pai com algum livro na mão. Meu pai, mesmo depois de uma certa idade, né, uma idade mais avançada, ele ia até a biblioteca, fazia a ficha da biblioteca e pegava livros emprestados. Então, toda Que semana bom. tinha livro novo em casa. E o meu Que bom. pai, ele lia a história e comentava em voz alta o que estava lendo. Eu não achava aquilo muito Muito bom. bacana, né? Ai, pai, só fica falando alto o que está lendo, mas foi graças a isso que eu me interessei em ler os livros que ele estava lendo, né? Eu pensei, ó, pai, deixa eu me ver esse livro aí também. Ah, menino, é assim, assim, Aham. essa história. E os meus irmãos também liam bastante, então nossa casa, desde a infância, era recheada de livros. Livros de história, livros evangélicos, Certo. livros de escola, né? Sempre tínhamos, e isso influenciou profundamente a minha trajetória profissional. Inicialmente, eu estudei para ser publicitário, e meu primeiro estágio foi em uma empresa gráfica. Aí eu acabei entrando na área gráfica e me tornei um profissional de produção de livros. E a leitura do livro nunca me abandonou. Eu já li acho que mais de 200 livros, né? E vários livros já li duas vezes, Imagino. né? E tem livros que eu leio um Aham. trecho, depois eu volto, leio de novo. A Bíblia, por exemplo, é um livro que a gente lê sempre, sempre lê tem as histórias da Bíblia, é Sempre fascinante. tem, sempre tem novidade. É. É verdade. Então agora eu lhe pergunto, enquanto professor, você que é da área educacional, nos fale um pouquinho sobre a importância da leitura para os alunos e como um romance, por exemplo, pode ajudar nisso. Olha, Joselito, a leitura e a escrita, elas andam juntos, né? Juntinhos, juntinhas. Não se pode conceber uma sem a outra. Então, a leitura é fundamental para o aluno, para qualquer pessoa que deseja ter sucesso na vida em qualquer área, precisa ler. E ler de tudo. Não ler uma determinada, um tipo de específico, mas ler tudo. Desde uma receita culinária até obra bem mais complexa, como, Uhum. por exemplo, Sertões de Euclides da Cunha, né? Que é uma obra que até hoje os críticos não definiram bem, né, o estilo, né, em que ela foi escrita, porque é uma obra única, né, uma obra maravilhosa. Então, a gente deve ler tudo. E como professor, eu sempre
tentei passar para o meu aluno que, que há essa necessidade de se ler, que o aluno precisa ler para ter conhecimento do mundo, né? Que isso é muito importante, que ele tenha um conhecimento de mundo e também para uma formação mesmo, porque ele vai ter que escrever, né? Se ele não ler, ele não vai escrever bem, certo? Ele vai ter que interpretar, se ele não ler, ele não consegue interpretar, né? Então, a leitura é fundamental. A leitura deve ser o ponto de partida para tudo, inclusive não é só para português, não, né? É Eu acho que verdade. outros professores de outras áreas deveriam dar toda a ênfase à leitura, porque a pessoa que lê, né, consegue argumentar, né, muitos conhecimentos. Isso aí é que vai formar depois um todo e vai fazer a diferença na vida da pessoa, né? Então, Sem dúvida nenhuma. quando eu estava na sala de aula, eu trabalhava a leitura assim. Muitas vezes eu pegava um romance e eu trabalhava com um aluno, pedindo para que o aluno adaptasse aquele romance em peça teatral, né? E no colégio onde eu dava aula aqui em Malhador, no colégio José Joaquim Cardoso, nós tivemos assim encenações lindas, né? Que a comunidade participou, que representantes da DR, que é a Delegacia Regional de Educação, compareceram, né? E até hoje, quando eu me encontro em algum lugar assim, com uma pessoa assim, até de municípios longe, como Carira, de Campo do Brito, de Frei Paulo, aí perguntam, cadê os atores de Malhador? Né? Isso. Quer dizer, porque se lembram, né, de eventos que nós fizemos aqui, com os alunos, em que eles representaram peças teatrais que foram adaptadas de romance. Eu trabalhava muito nesse sentido, né? Porque era uma forma também de tornar a leitura prazerosa, porque quando o aluno lê, se engajando, né, em um tipo de trabalho assim, ele se sente muito mais motivado e acaba produzindo coisas que surpreendem a gente, né? E, Maravilha. e sempre eu procurei fazer isso e eu acho que o caminho está por aí. Se nós quisermos alunos leitores, nós temos que dar suporte para que eles tenham acesso à leitura. Caso contrário, é muito difícil. Você está comentando aí a questão do seu magistério, né, do seu ensino da sala de aula, e Uhum. eu estou vendo aqui alguns comentários de pessoas aqui felizes por estar vendo a nossa live, tá? Que Eu bom. vou citar aqui o caso teve uma colega aqui, olha, de Tainara, de Valinhos. Não, boa noite. Essa é Pri. É Pri, é isso, Pri Andrade, né? Que está falando que tem ótimas lembranças do professor Gilberto em Malhador, né? E está super feliz. E também tem uma outra pessoa, Tainara, Doutora também. Tainara, um abraço, Isso, doutora, minha leitora. isso, é sempre muito coeso na sua atuação profissional. E eu tenho visto aqui alguns comentários enquanto você fala, atento ao que você fala e ao mesmo tempo vendo alguns comentários de pessoas aí exaltando as suas obras, exaltando as suas qualidades enquanto professor. E Obrigado. nós sabemos que o quanto é difícil o ensino no Brasil, né? Onde os salários não são tão altos, né? Nem sempre o material Verdade. didático disponível é o melhor. Então, assim, o professor, ele é, antes de tudo, um desbravador, ele é um guerreiro, um Herói. lutador, né? E eu admiro muito esta profissão, a profissão do ensino, né? A profissão de Verdade. repartir, recolher e distribuir conhecimento. Eu vou aproveitar agora esse pequeno intervalo, não é bem intervalo, é só um parêntese, para mostrar um outro livro que a nossa editora produziu, tá? Lembrando para vocês que o livro Esquina da Arco-Íris é produzido pela editora Artner, tá? A nossa empresa. Então, às vezes eu dou um oi
dou uma gratidão aqui para o pessoal no comentário, tá como editora Atner, tá? Porque eu estou nos comentários como editora Atner, então somos nós mesmos. Joselito Miranda, editora Atner, são a mesma empresa, tá bom? Gostaria de apresentar para vocês esta capa de livro, Mulheres que Inspiram Negócios. É um livro que nós produzimos aqui em Sergipe, tá? Onde teve patrocínio da FEComércio, do Sebrae, editado pela nossa empresa, que fala, são 15 textos de mulheres empreendedoras, né? Aqui estão todas as fotos delas, algumas são escritoras, temos delegadas de polícia, pessoas da área de comunicação. Então, assim, a nossa editora é bem diversificada. Nós produzimos livros que são livros de romancistas, de poetas, de empreendedoras e também livros biográficos, né? Vou apresentar mais uma vez, para quem chegou depois, a biografia de João Alves Filho, tá? Tem até um brilho ali na... Eu adquiri este livro. Adquiri e estou ansioso para começar a lê-lo, porque eu sei que tem muita coisa interessante neste livro aí, porque verdade. João Alves é assim, um homem para frente do nosso tempo, né? Vanguarda, né? Isso, um homem visionário. Está muito visionário, isso mesmo. Exato. E também vou apresentar mais uma vez, para aqueles que ainda não viram, né, o livro Sergipe, um roteiro turístico, histórico e cultural, do professor Amâncio, que ele dá aulas de história, especialmente ligado ao turismo, no curso de turismo do Instituto Federal de Sergipe, tá bom? Esse livro está disponível na Skyris, aqui em Aracaju, e pode ser adquirido também pela Amazon. Agora, falando um pouquinho mais do seu romance, Gilberto, como os nossos amigos que estão assistindo, como é que eles podem adquirir esse livro? Afinal de contas, nós fizemos uma tiragem significativa, que você levou aí para a Malhadora, e agora, quem quiser adquirir este romance, como é que faz? Por enquanto, ele está vendo aqui na minha casa, porque no futuro eu pretendo colocá-lo na Skyris. Mas no próximo mês de setembro, por aí, nós vamos ter alguns eventos. Vamos ter eventos em Glória, vamos ter a Feira do Livro em Itabaiana. Então, por enquanto, eu estou com estoque aqui em casa e vendendo para as pessoas que procuram a minha casa, né? Então, a resposta é, por enquanto está sendo vendido aqui em minha residência. Já vendi vários, né? Já vendi para o estado de São Paulo, vários exemplares para o estado de São Paulo. Esse ano eu já fui ao Correio 3 vezes. Já vendi para o Espírito Santo, né? Minas Gerais já tem livros encomendados lá de Minas Gerais. Então, os malhadorenses, né? Os meus conterrâneos malhadorenses, que já me prestigiaram muito, adquirindo um exemplar de Trilhas do Cipoal, aí eu faço o apelo. Malhadorenses, compareçam à minha residência, compre, o livro está barato, né, Joselito? Não está caro, não. Eu estou vendendo a R$40 o livro. E porque depois da Feira de Itabaiana, aí eu vou colocar para vender em Aracaju, aí para quem mora aqui em Malhador vai ficar muito mais difícil. Mas, por enquanto, ele está sendo vendido aqui em casa. Quem quiser manter contato comigo pelo telefone, eu vou dar o telefone, aí é só ligar, ou falar pelo WhatsApp, ou mesmo pelo Instagram, e tudo bem. Então, o telefone é aqui de Sergipe, né? É 79 99846 8462. Vou repetir. Lembrando que este número, né, Gilberto, é o WhatsApp. O pessoal pode cadastrar aí o número do professor Gilberto pelo WhatsApp, bate aquele papo com ele, pega o endereço para mandar pelo correio. Isso aí não é problema. Repete o seu número, Gilberto, para o pessoal anotar. 99846 8462. Tá? Então, muito fala comigo. O preço está ótimo, porque livro é caro. Se você for a uma
livraria, você vai ver o preço dos livros. Então, ele está sendo vendido, realmente, eu estou colocando para ser vendido no preço que seja acessível para todas as pessoas. E outra coisa é o seguinte, Joselito, você sabe, né, que você conhece a obra. Este livro traz assim uma história de amor fantástica, certo? Vai surpreender muita gente, né? E eu acho que as mulheres, vou dar um spoilerzinho aqui, mas é uma dica. As mulheres, elas, quando lê esse livro aqui, elas ficam assim maravilhadas, né? Porque tem um desfecho muito bom, né? Para esse lado feminino. A doutora Tainara, que já leu, ela já mandou vários comentários para mim e disse: Gilberto, eu estou surpreso, né? Sinceramente, eu estou aqui, eu não esperava que terminasse de uma forma tão legal, mas ela gostou do desfecho do livro e eu fico assim contente, porque a minha intenção também, ao escrever Esquina do Arco-Íris, foi quebrar determinados estigmas, né? Por exemplo, como é a vida de um solteiro em São Paulo? Como é que esse solteiro se vira na sua casa? Como é que ele vai lidar, né, com os trabalhos domésticos? Ora, quem está em casa, muitas vezes nem se dá conta disso, porque tem a mãe que faz, tem uma irmã que faz, mas para um rapaz solteiro. Então, eu abordo esse lado, né? Eu abordo esse lado no livro, e há outros temas também que são abordados no livro. Por exemplo, assim, do lado de muitas vezes nós temos assim um certo medo de manter contato com pessoas que é usuário de droga. O livro traz essa questão, porque o meu objetivo ao escrever é fazer alguma coisa que possa influenciar de forma positiva o meu leitor. E eu acho que esse livro ele está assim, traz assim vários exemplos de positivos que podem influenciar diretamente o leitor. Então, É verdade. recomendo que as pessoas comprem. O fato de você ambientar a história numa grande metrópole traz uma questão de contemporaneidade, né? Não é dizendo que cidades menores não sejam, mas eu quis dizer assim, que ambientado numa cidade grande, você tem ali o contexto, uma amplitude das problemáticas de uma grande cidade, como você bem comentou, o problema de consumo de droga, o problema da segurança, como vive um solteiro, especialmente quando entra a questão do sentimento. Afinal, estamos falando de um romance e normalmente associamos romance com histórias de amor, né? Não vou dizer pormenores do livro. Quem quiser saber tem que adquirir o livro. Mas para que vocês tenham uma ideia, trata-se realmente de uma história de relacionamento e que surpreende a gente à medida que vai caminhando para a conclusão. Ele traz assim uma surpresa, né? Isso é muito bacana. Então, já estamos caminhando para o final da nossa live, porque eu comecei só um pouquinho mais cedo, conversando com o pessoal, né? Mas dá ainda para a gente estender mais um pouquinho. Você pretende escrever mais? Como é que tá? Você disse para mim que tem coisas aí na gaveta prontas para serem digitadas. Nos fale um pouco, agora nessa última parte, sobre seus novos projetos como escritor. Eu tenho assim, meu projeto como escritor. Tem um livro de crônica, né, de crônicas. Bacana. Que já está em fase, né? Já está concluído meu livro de crônicas, né? Tenho romances também, né? Que já estão, romances que já estão para ser finalizados, porque às vezes eu escrevo 2 ao mesmo tempo, né? E é incrível porque eu vou voltar ao Trilhas do Cipó aqui. Este livro aqui me abriu assim um horizonte imenso para a literatura, porque, Joselito, durante um ano, né, porque fez um ano agora que eu publiquei Trilha do Cipó, eu participei de 13 antologias
como Isso. coautor, ou seja, como autor convidado. Isso aí dá uma média de uma antologia por mês, né? Aham. E aí eu tenho assim, olha, é, eu participei de 9 antologias aqui no estado de Sergipe, né, em várias cidades, né, de academias literárias daqui do estado do Sergipe. Participei de uma antologia no estado do Ceará, e 3 no estado de Alagoa. Uma de Arapiraca, outra de Maravilha e outra agora de Santana do Ipanema. Certo? Então, veja só, antes eu não tinha publicado nada, aí estava totalmente fora desse meio literário e não sabia nem como, né, viver nesse meio. Mas, graças a Deus, através do romance Trilha do Cipoal, eu estou conseguindo andar, e eu acho que para um ano, durante um ano, você publicar 13 crônicas ou seletas, né? Crônicas e seletas, assim, em obras como escritor convidado, como coautor, acho que é muita coisa. E eu continuo porque eu gosto de escrever, né? É uma coisa que eu faço com todo prazer, eu amo escrever. Escrever e ler. É impossível você escrever se você não lê. Ano É verdade. passado, ano passado eu li uma média de 2 livros por mês, né? Muito bom. 2 livros por mês, além de escrever, né? Além de participar de vários eventos que houve, eu participei, mas eu sempre, o meu tempo, quando eu estou em casa, eu gasto lendo, né? Eu vejo pouco TV, eu não tem outro meio assim de divertimento a não ser a leitura, porque, como disse o meu colega Antônio Saracura, ler você viaja sem sair de casa. Você está na sua casa, no conforto de sua casa, na segurança de sua casa, e você viaja pelo mundo. Você conhece o mundo através da leitura. Então, eu fico até meio triste hoje, porque as pessoas dizem: ah, não, isso aí é muito chato, isso é cansativo, eu não sei o que e tal. Eu prefiro ligar a televisão e ver um jornal. Você não sabe o que está perdendo, porque ele é muito bom. Ler é uma das Isso melhores mesmo. coisas que existe na vida, né? Como Então, você mesmo eu disse, leio e escrevo. como você mesmo disse, não importa o que leia, mas leia. Nem que seja uma receita, Leia. um jornal, um cordel, uma propaganda, né? O universo da leitura abre os nossos horizontes. Nós temos mais É 5 verdade. minutinhos, porque o Instagram nos dá mais ou menos 1 hora, né, de live. Já Aham. vamos completar 1 hora aí. De imediato, eu fico muito grato por você participar com a gente. E da gente fico Eu que feliz também agradeço. pelo seu sucesso, né? E nós da Editora Arte Obrigado. nos sentimos assim até orgulhosos de ter colaborado com isso, né? De dar um pouquinho de vitrine, né? Somos Porque é tão parceiros. bacana. Somos parceiros, isso é muito legal. Somos parceiros. Repetindo que os 2 livros do Gilberto, do professor Gilberto, foram editados pela nossa editora, a Artner, e nós reforçamos aqui a nossa parceria para os seus futuros projetos, no seu livro de crônicas, nos novos romances que virão, né? Não é fácil ser escritor Deus no quiser. Brasil, principalmente em Sergipe, onde não temos É um uma desafio. distribuidora de livros, então a produção de livros em Sergipe é de forma independente, né? Aqueles que estão nos assistindo e quiserem lançar o seu livro, podem entrar em contato conosco, mesmo pelo Instagram ou pelo WhatsApp, que nós daremos, assim, algumas orientações, né? Então, a produção independente é essa, né? O autor escreve, nos contrata para produzir o livro e nós entregamos as quantidades contratadas, né? E o professor Gilberto está aí, é um vencedor, continua vencendo e a luta continua, né? É verdade. Gilberto, suas últimas palavras de despedida para a gente encerrar, então, a nossa live. Tá bom, Joselito. Eu só gostaria de responder uma questão que um leitor, né, fez a respeito do título. O que eu digo é o seguinte, Isso. que arco-íris tem esquina assim. Aqui está a prova. Então, quem quiser ver, quem quiser saber como é a esquina do arco-íris, adquira, né, o livro que vai descobrir onde é que está a esquina do arco-íris, tá bom? E aí eu gostaria de finalizar agradecendo
a você, Joselito, a todo o pessoal da Editora Arte e Comunicação, e estender aqui os meus agradecimentos a algumas pessoas em especial. Dr. Everton Santos, que é o meu revisor. Everton, um abração, viu? Está na Universidade Federal Sergipe dando aula, mas com certeza depois você vai ver o vídeo. A Lucas Messias da Costa, Lucas Messias Costa, que é o autor, Isso. que é o responsável pela capa, assinou a capa. É um jovem, eu acho que ele deve ter de 22 a 25 anos, mas é um artista. Eu conheci lá em Monte Alegre, no evento que houve lá, e me encantei com o trabalho dele, e o trabalho dele está aqui na capa do livro. A Luzia Cláudia, a organizadora do Arraiá Balança Mas Não Cai. Luzia, um abraço. Ao professor Kleber, que é administrador do site Malhador em Foco. A Bruno Bittencourt, que foi um jovem muito talentoso também, que fez o vídeo divulgativo do livro. Bruno, um abraço, muito obrigado. Seu vídeo tem recebido vários elogios. A Alisson e Anderson, meus queridos do Colégio Nota 10, um abração para vocês. E a todos vocês que tiveram a paciência de nos dar essa audiência, eu agradeço de coração. E mais uma vez, muito obrigado, Joselito, muito obrigado. Um abração à sua esposa, Rose, e a todo o pessoal aí que trabalha na Editora Arte. Aquele abraço, eu estou imensamente grato. Mais uma vez, obrigado, professor Carlos Alexandre, entrou agora há pouco. O Carlos Alexandre também Carlos, um abraço. Lucas Amonier. Isso, produz lives muito legais. Eu fui convidado também, participei de live com ele. E todos os que estiveram conosco aí, tá, gente? Alunos, ex-alunos, né, compradores de livros, leitores. Eu sei que tem professores, eu sei que tem escritores também que nos assistiram. Muito grato a todos. Próxima live, na próxima semana, estaremos falando com José Almeida Bispo, da cidade de Itabaiana. Muito bom. Tá? O Almeida Bispo é confrade, José Almeida Bispo. Isso, confrade aí de academias. José Almeida Bispo é historiador, especialista em história de Itabaiana. E estaremos conversando com ele sobre aspectos históricos de Sergipe e a importância de conhecer a história, né? Hoje conhecemos o professor Gilberto, né? Onde muito conhecemos obrigado. Um pouco da sua escrita e também conhecemos a importância, sabemos um pouco mais da importância da leitura em nossas vidas. Um abraço a todos, Gilberto, um grande abraço e até breve. Abraço. E adquira o livro, por favor. Tchau. Certamente. Tchau, tchau.